dia, irmãos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos abrir a Escritura no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Mateus 27, nós observaremos os versos 27 a 31. Mateus, capítulo 27, versos 27 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o Pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe no manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, graças te damos por este dia que o Senhor nos levantou, o Senhor nos trouxe à igreja com segurança, nos deu momentos de alegria em comunhão com os irmãos. E agora, Santo Deus, nos fala através da Tua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor, nos ilumine para que essa palavra seja viva ao nosso coração. Que ela, Santo Deus, penetre ao nosso coração e lá ache morada. E de lá, Santo Deus, dê muitos frutos. No nome do Senhor Jesus que oramos a Ti, Pai. Amém. Nesse texto, nós veremos o sofrimento do Senhor Jesus. E como algumas crianças ficam aqui conosco no templo, eu gostaria que elas tenham o exercício delas, de fazerem desenhos, que elas desenhassem os apetrechos de um rei, uma coroa, um cetro, um trono, e tudo aquilo que você acha que pertence de fato a um rei. Então, depois eu verei os desenhos e verei o que as crianças fizeram. Então, as crianças ficam com essa lição de desenharem os apetrechos de um rei, que vocês acham que pertencem a um rei. Esse texto, ele é bastante famoso, que nós acabamos de ver. Está contando ali a história dos últimos momentos de Jesus conosco, nesta terra, naquele período. Porém, ele passa um pouco, por vezes, também despercebido. Porque quando falamos do sofrimento e observamos alguma historinha quando criança sobre o sofrimento de Jesus, é só observado aquele momento em que ele carrega a cruz e é então crucificado. Porém, esse texto aqui demonstra uma humilhação que ele sofreu, zombando do ofício real de Jesus Cristo. Então é um texto bastante importante para o nosso entendimento, que mostra a humilhação do rei, a humilhação do verdadeiro rei. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, a humilhação do rei. Como o mundo tem zombado da obra do nosso Senhor hoje em dia? Nós lemos que o texto, os soldados romanos zombam de Jesus naquele momento. Mas se você refletir um pouco, como você acha que o mundo tem zombado do Senhor Jesus Cristo, do Rei dos Reis, hoje? Sabemos que as coisas não mudam. A zombaria continua. Nós acabamos de entoar um cântico, Isaías 53, que foi falado que nele não tinha aparência ou majestade, não tinha nada que pudesse nos atrair. E é justamente de textos como esse que é o cumprimento de Isaías 53. Qual aparência naquele momento tinha Jesus, o Messias tão aguardado, tão esperado? O que o mundo olha para Jesus hoje e vê que o faz zombar do nosso Deus?
quais tipos de zombamentos são feitos hoje por Jesus não suprir expectativas mundanas. Porque aqueles soldados ou o povo judeu tinham expectativas do Messias, mas essas expectativas não foram supridas. E aí, zombaria. Como diversas denominações zombam da obra de Cristo, se travestindo de verdade, não é isso que acontece no texto? Os soldados romanos, eles tentam vestir Jesus como um rei em forma de zombaria, mas de fato eles estão zombando dele. Como muitas denominações, como muitos que se dizem crentes hoje. Zombam travestidos de cristãos, mas acabam zombando do nosso Senhor. Como as seitas zombam do nosso Deus. Isso é algo que deve estar sempre em nossa mente. Basta você ligar as redes sociais, Facebook, Instagram, que você vai ver diversas coisas que estão, na verdade, zombando de nós. Zombando da verdadeira religião. Zombando do verdadeiro Senhor, do verdadeiro Rei. Deu-se início, então, aqui deu-se início à caminhada até a crucificação nesse texto. Para melhor compreendermos o que está acontecendo, nós vamos ver o verso de número 26, um verso a seguir do que nós lemos. Acontece o julgamento de Jesus. Pilatos, perante o povo, diz que não vê nele nada que o culpe, mas vê ali um inocente e que ele está sendo condenado por inveja. Então ele vai ser açoitado. Então Pilatos diz, eu vou açoitá-lo e libertá-lo. Mas o povo revoltado diz, não queremos que o solte. A mulher dele diz, olha, não se mete com isso, deixa esse justo. Não fica com mãos de um inocente em tuas mãos. Não fica com sangue de um inocente em tuas mãos. Mas o povo cada vez mais revoltado, então ele não vê saída a não ser lavar suas mãos e entregar Cristo à crucificação. A crucificação como a morte mais odiosa daquele momento, a morte mais humilhante. E aí ele questiona, mas por que vocês querem esta morte para com ele? Por que vocês querem que este homem, que eu não vejo nada de errado, tenha uma morte tão dolorida, que ele sofra tanto? Mas o povo cada vez mais se revoltava. Então no verso 26, Pilatos lhe solta Barrabás e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então veja, ele deveria sair dali do julgamento, já havia sido açoitado, e se preparar para a crucificação, provavelmente despi-lo, e levá-lo então para o caminho da crucificação, para ser morto. Mas os soldados não fazem isso. Antes, os soldados querem se divertir um pouco. Mas devemos também entender como eram esses açoites antes da crucificação. Os açoites sempre aconteciam antes da crucificação e deixavam aquele que seria crucificado aparentemente ou praticamente totalmente desfigurado. A gente imagina um açoite, esses dias falei na igreja, como hoje com um chicote, que a gente diz chicote de dar em jumento, ou quando estamos andando a cavalo, temos aquela para guiar o cavalo melhor. Mas os açoites dados ali não eram com esse tipo de chicote. Era uma espécie de tortura, até para antecipar um pouco a morte daquele que seria crucificado. Quem era crucificado era o pior dos piores, era alguém que não valia nada, era a morte mais indigna. Um romano não poderia morrer crucificado pelo império, porque era uma morte muito dolorosa, uma morte indigna. Só os piores dos piores bandidos morriam crucificados. Então, esse açoite era já uma tortura prévia do que viria. E como eram os chicotes dos soldados romanos? Era uma arma de guerra, não era algo para eles andarem a cavalo. Os açoites dados em Jesus eram chicotes praticamente de 7 pontas, que nessas pontas haviam anzóis, pedaços de ossos, haviam pedaços de chumbo. Então, quando se dava um açoite, quando eles puxavam, arrancavam uma parte da pessoa. Quando eles davam um açoite, o anzol
7 ou mais anzóis vinham rasgando totalmente a carne, totalmente as costas. E aquela pessoa que foi levada aos açoites, aquela tortura, ao fim da tortura, ao fim dos açoites que eles davam, ele virava uma bola de sangue. Ele virava alguém totalmente desfigurado. Muitos morriam nesse momento. Muitos não chegavam nem à cruz, mas morriam ali mesmo, na hora da tortura. Por isso que Isaías vai falar, nele não havia beleza, nele não havia nenhum tipo de formosura. Isaías 53 também vai falar que ele era tipo aquele que quando você passa na rua, você vira o rosto, porque tem um certo receio de olhar de tão nojo e estranheza que dá. Então, provavelmente, Jesus, quando saiu dali, as pessoas viravam o rosto, porque ele estava totalmente ensanguentado, totalmente desfigurado. É esse Jesus que foi até a cruz. É esse Jesus que, depois desses açoites, ainda foi ser humilhado pelos soldados romanos. Ele não estava ali em plena forma, como eu e você estamos aqui, então vamos ser humilhados. Não, ele era uma bola de sangue. Ele era totalmente desfigurado naquele momento. Isso é bom, meus irmãos, nós temos em mente para sabermos o sofrimento que o nosso Senhor passou. E de como hoje nós lembramos todos os domingos, e da nossa Páscoa, uma vez por mês, e uma vez mais especial durante o ano, do que o Senhor sofreu por nós. A participação na sua carne, a participação com o seu sangue, significa um extremo sofrimento, que aquele que não tinha pecado, um justo, sofreu por nós. Enquanto a tão horrível crucificação era preparada, os soldados romanos o levaram para ser humilhado mais. Se pararmos para pensar o que os soldados fizeram nesse texto, pode nos fazer estremecer. Mas de todas as partes que levaram Jesus até a crucificação, os soldados são os mais livres de culpa. Aqueles soldados, eles são os que têm menos culpa. Veja, eu não estou dizendo que os soldados não têm culpa sobre a morte do Cristo, sobre a morte de Jesus. Mas eles são os que têm menos culpa naquele momento, porque eles não sabiam quem era Jesus. Eles tinham uma ideia, mais ou menos, mas veja, naquele período apareceram muitos cristos, porque Israel, o povo judeu, estava sob a mão dos romanos, do Império Romano, e muito sofria. Então eles aguardavam o Messias prometido. E muitos loucos e muitos que se autoproclamavam Messias apareciam, mas logo caíam. Então os soldados romanos trataram Jesus como se fosse mais um louco que apareceu. É mais um bandido que foi entregue às nossas mãos. Vamos cuidar dele. Vamos tratar ele como ele merece. Vamos afogar nossas mágoas, nosso cansaço e liberar nossa ira nesse homem. Um judeu, ele não era feito soldado romano. Então, naquele momento, ali também não tinha nenhum judeu escarnecendo de Jesus, nenhum soldado. Os judeus tinham um pacto com Roma de que nenhum judeu era feito soldado romano. Então, ali entre os soldados eram somente gentios escarnecendo de Jesus. Então, eles não entendiam das promessas, eles não entendiam de Isaías, de que haveria um Messias esperado, nem nada disso. Eles tratavam somente como um louco. Então, esse momento que lemos, os soldados estão diante de Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que foi enviado pelo Pai para salvar todo aquele que nele crê. Eles estavam diante do único e verdadeiro Rei. E o que eles fizeram? Colocaram sua raiva, seus desejos, seus ídolos para fora e o derramaram sobre o Senhor, zombando assim de sua obra redentora. É isso que muitos fazem hoje. Colocam seus próprios desejos, seus anseios, sua ira, seus ídolos para fora para zombar do nosso Deus, travestidos de verdadeiros crentes. E diante disso, dessa introdução, de entendermos melhor o texto e de saber que hoje o mundo continua zombando do nosso Senhor,
como nós fazemos para não escarnecermos, para não zombarmos da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Como você deve agir para não zombar do Senhor? E veremos isto em 3 pontos. Primeiro, nós devemos nos reunir com um propósito correto, e não com o propósito do desejo do nosso coração ser suprido. Nós devemos dar as devidas honras ao nosso Senhor, e nós devemos entender corretamente a obra da cruz. É assim que nós não zombamos do nosso Rei. Em primeiro lugar, nós veremos então, no verso de número 27, que devemos nos reunir com o propósito correto. Veja o que o verso 27 diz. Vamos ler mais uma vez. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. O texto diz que os soldados levaram Jesus para o pretório, que nesta época era o velho palácio de Herodes. Normalmente, quando o império invadia uma cidade ou dominava uma cidade, eles tomavam o melhor local, a local de mais importância da cidade, a melhor casa, o local ali melhor localizado, para que ficasse sendo a casa do comandante, ou alguém importante ficasse lá. Então, provavelmente, aqui nós estamos falando do antigo palácio. Eles se reúnem, então, levam o rei para ser zombado em um provável palácio. Nós observamos aqui a Escritura demonstrando todos os aspectos reais, então. Aquele local era conhecido como Fortaleza Antônia. Era onde eles estavam reunidos, onde os soldados estavam reunidos ali. Eles levaram, então, Cristo para a fortaleza, para o palácio real. Mas eles não sabiam com quem eles estavam lidando. Depois o texto diz que eles se reuniram toda a corte em volta dele. Mais ou menos cerca de 600 homens. 600 soldados romanos estavam ali reunidos em volta de Cristo. Fora, talvez, alguns outros espectadores estavam vendo a zombaria. Então, imagine-se reunidos em uma grande sala, um homem ao centro, todo ensanguentado, sofrendo, e cerca de uma plateia de cerca de 600 homens ali reunidos. Homens estes acostumados com a morte, acostumados com o sofrimento, acostumados com feridas, acostumados com ver sangue. Homens de guerra, soldados romanos, que provavelmente participaram de muitas lutas. E isso era comum para eles. Qual era o passatempo deles? Ora, eles não tinham celular, eles não tinham joguinhos, eles não tinham TV, eles não tinham uma bola de futebol para jogar ali no tempo vago, eles não tinham cartas. O passatempo de um soldado romano, por vezes, era o espancamento de um preso. Isso era o que o alegrava, isso era o que o fazia ali passar o tempo. Eles eram acostumados com isso e foi isso que eles foram fazer, passar o tempo. Foram brincar. Nada mais comum para eles. Depois o texto diz que esses homens escarneceram dele. A maioria desses eram provavelmente da guarda pessoal de Pilatos, que o acompanhavam desde Cesareia, onde tinha sua residência permanente, onde Pilatos tinha sua residência permanente. Então eles já vinham andando há muitos dias. Os soldados então se reuniram diante do rei, mas não com boas intenções. Eles estavam lá para humilhá-los e satisfazer sua carne e seus desejos por sangue. Quantos não vêm à igreja com propósito errado? Quantos não vêm com ira em seu coração? Muitos, meus irmãos, se reúnem hoje nas igrejas com um propósito errado. Eles se achegam diante do Rei dos Reis, eles vêm diante do nosso Senhor, mas com intenção errada. Eles se prostram diante de Deus, mas para suprir seus desejos pecaminosos e seu coração pecaminoso. Por vezes, vêm à casa do Senhor com ira, com raiva, com um anseio errado, olhando somente para si. E foi esse motivo que aquela corte se reuniu.
para satisfazer seus próprios desejos. Por isso, irmãos, nós devemos ter cuidado no Santo Dia do Senhor, sempre que nós virmos à igreja, de termos a intenção correta, de colocarmos nossos olhos não no nosso próprio eu, não na autossatisfação, mas colocarmos nossos olhos no Rei dos Reis. Porque hoje muito se tem buscado e escolhido as igrejas, principalmente nas grandes cidades, do que ela pode me oferecer. Igrejas são escolhidas até por ter ou não ter estacionamento, por ter ou não ter um grande parque infantil para o meu filho ficar, por ter ou não ter um som de qualidade. Essa tem um som melhor que essa, então eu irei escolher. Por quê? Porque eu tenho que suprir minhas necessidades. Porque o culto tem que ser agradável a mim. Porque eu tenho que me satisfazer e não me desfazer do meu eu e que Cristo cresça e eu diminua. Cristo é só um adereço no culto. Eu me sinto bem. Aquele culto é agradável. Eu deixo meu filho lá no canto e participo 1h30 tranquilo, igual quando eu vou no shopping. Igual quando eu vou num restaurante. Se não tiver parquinho, eu não vou. Hoje, pessoas decidem qual igrejas vão frequentar dessa forma. Se não tiver parquinho, eu não vou. Se não tiver ali um chofé no estacionamento, eu não vou. Isso não é piada, é verdade. São Paulo, isso é muito comum. Escarnecendo e zombando do Rei dos Reis. Tenhamos cuidados. Então, em primeiro lugar, nos reunamos com um propósito correto. E não com um propósito de zombar do Senhor. Porque do Senhor não se zomba. O segundo motivo, a segunda forma de não zombarmos, é darmos a Ele as devidas honras. As honras corretas ao Senhor. Os versos 28 e 30. 28 a 30, vamos ver? Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe na cabeça. Observamos uma série de zombarias agora. Mais aspectos reais, como uma coroa, um caniço, um manto, uma saudação, mas tudo como zombaria. Tudo como zombaria. Quais honras nós temos dado ao Senhor quando nos apresentamos diante dele? Olhando de vez em quando no relógio para ver se está próximo de acabar, impaciente pensando no almoço ou na janta, impacientes pensando na pizzaria. Nós temos vindo à casa do Senhor e descansado nele ou não? A capa vermelha, escarlate, era utilizada pelos soldados e foi colocada em Jesus para representar um manto real. Provavelmente uma capa já velha, já desbotada, eles colocaram sobre o Senhor. Devemos entender também que era comum esses soldados passarem seu tempo de ócio de diversas maneiras. E uma delas, dessa forma, escarnecendo, como eu já falei. As escavações na Fortaleza Antonina, onde eles estavam ali, nesse momento, ou na Fortaleza Antônia, desculpa, onde estavam ali neste momento, revelaram ossos das articulações dos dedos. Tudo indica que de prisioneiros, que os soldados romanos usavam como dados. Então, por vezes, os soldados romanos arrancavam dedos dos prisioneiros para pegar os ossos e fazerem jogos com eles. Ao ajoelhar-se diante dele, em uma forma de zombaria, a homenagem augusta prestada aos reis dignos, era a homenagem você se ajoelhar, se curvar perante um rei, era muito comum zombar dos loucos dessa forma. Então os loucos passavam, os loucos eram aprisionados e as pessoas o cumprimentavam como um rei.
É muito comum ver em filmes, séries, as pessoas, os loucos se achando como Napoleão, como um rei. Então, naquele período, os soldados, os romanos, os judeus, eles zombavam assim. Eles reverenciavam um louco. Então, eles estão falando, este não passa de um louco. Este não passa de alguém que não sabe quem é. Este é totalmente desprovido de qualquer intelecto. É isso que eles estão fazendo. Mas o único que sabia ali, quem de fato era verdadeiramente, era aquele que estava sendo humilhado. Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis. Ele era o único naquela sala que sabia de fato quem era. O cetro era um tipo de cana de bambu. Eles utilizavam para conter revoltas ou para espancamento dos prisioneiros. Então eles entregaram ali ao Senhor a capa, eles se ajoelhavam, entregaram o caniço a ele, gritavam, salve o rei dos judeus. Era uma saudação também comum dita ao imperador. Os judeus provavelmente era um tipo de escárnio aos judeus. Escárnio por quê? Porque o judeu ele aguardava o rei prometido. Desde lá do Antigo Testamento, eles aguardavam e ansiavam por este rei. E o que aconteceu aqui fora desta sala? O que está acontecendo fora desta humilhação? Frustração dos judeus, porque eles tinham uma expectativa que o Messias viria e o tiraria das mãos de Roma. Porém, foi isso que aconteceu. O Messias prometido, que se apresentou na pessoa de Jesus Cristo, não supriu a expectativa dos judeus, porque cadê o exército dele? Cadê as vestimentas reais? Cadê aquele que nos livrará das mãos dos romanos? Não, ele entrou numa jumentinha. Ele era alguém simples. Ele é alguém que se calou perante as autoridades. Ele é alguém que foi torturado. Esse não pode ser nosso Messias. Não é esse o Messias que a gente aguarda. Mas humilhação do povo judeu para com Jesus. Por quê? Porque quando Cristo não supre as expectativas, então nós deixamos ele de lado. Você pode orar e, ao seu ver, não ser respondido. Então você se afasta do Senhor. Alguém na igreja pode não suprir suas expectativas. Então você se afasta do Senhor. Era isso que estava acontecendo aqui. E é isso que ainda acontece nos dias de hoje. Então eles cospem no Senhor. O que trazia à memória, naquele momento, e nos traz à memória, Isaías 50. Vamos abrir em Isaías, profeta Isaías, capítulo 50, verso de número 6. Isaías, capítulo 50, verso de número 6. Diz assim a palavra: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Se referindo ao Cristo. Ele não respondeu com afronta. Ele simplesmente se calou diante daquela humilhação. Ele deu a outra face. Ele aguardou ser cuspido. Ele foi cuspido e nada respondeu. Por quê? Porque ele sabia o que estava proposto. Ele sabia da sua obra redentora. Ele sabia o que viria logo a seguir. A vitória. Assim, eles diante do rei não lhe davam as devidas honras. Como você deve tratar alguma autoridade? Imagine que alguma autoridade chegue em sua casa, imagine que alguma autoridade vai participar de algum festejo. Como é tratado? Um local de honra, umas boas-vindas, algo que a faça se sentir como ela é. Diante de um rei, a gente vê as pompas lá na família real, na Inglaterra, e de toda a família real. Mas o que foi dado aqui? Humilhação. Como temos agido diante do rei? Porque diariamente você está diante do Senhor. Quando você vem à casa do Senhor, você está diante dele. Você tem o tratado corretamente?
Você tem dado as devidas honras? Você tem chegado, você tem o tratado com reverência durante a pregação da palavra, durante o cântico de gratidão, durante o momento de contrição? Ou você simplesmente vem cumprir um horário que já é prática sua há anos e anos e anos? Ou quando tem um jogo, num domingo, você está aqui e está lá? Ou você se esquece do mundo e quando vem à casa do Senhor, só olha para Deus? Esquece do mundo, esquece do que está lá fora, esquece do que está daquela porta para fora e pensa somente no Rei dos Reis, para lhe dar as devidas honras. Os olhos não estão em você, os olhos estão nele. Hoje o mundo pode não cuspir nele, pode não bater com um caniço nele, pode não colocar uma coroa de espinho nele, mas humilha sua obra de outra forma, mas rejeita sua obra de outra forma. E nós vemos isso constantemente. Por isso, nós, como igreja verdadeira, temos que nos cuidar, porque constantemente nosso coração quer falar mais alto. Os desejos carnais, o desejo do meu eu quer falar mais alto. E a gente passa a ver a igreja como algo meu e não algo coletivo. Não o corpo de Cristo, não ramos da videira, mas algo que tem que satisfazer a mim. Não importa como o meu irmão se sente, importa se eu me sinto bem. Não importa o cântico que vai entoar, se é comunitário, importa se eu gosto ou não. Não importa se a mensagem está falando com toda a igreja, importa se eu gostei ou não da mensagem. Não importa se é melhor para os nossos filhos ficar aqui ou ficar ali. Importa é que eu já estou cansado da semana e quero que ele descanse, que ele brinque, para eu ter uma hora e meia de paz. Como temos escarnecido, como o mundo tem escarnecido da obra de Cristo e do Cristo hoje. Em primeiro lugar, nós não escarnecemos nos reunindo com o propósito correto. Em segundo lugar, dando-lhe as devidas honras. E em terceiro lugar, entendendo corretamente a sua obra, a obra da cruz. Vamos ver no verso 31 o que diz. Depois de os terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Os crucificados romanos eram despidos. Eles provavelmente iam sem roupa até o local da crucificação e eram crucificados sem roupa. Só que, para a lei judaica, isso não poderia acontecer. Há uma lei que diz que aqueles que fossem ser apedrejados, eles não deviam estar completamente desnudos. Então, o entendimento dos soldados pode ter sido esse, já que eles prendiam normalmente vários judeus e colocaram ali uma vestimenta no Senhor e o levaram então para a crucificação. Os soldados não imaginavam neste momento é que eles estavam levando Jesus para onde ele realmente deveria ir. Eles abriram ali um parêntese para humilhá-lo, mas agora de fato eles levariam Jesus para onde ele deveria ir. E em momento nenhum nas Escrituras você vai ver Jesus olhando para trás. Em momento nenhum, mesmo depois dos açoites, da tortura, mesmo depois da humilhação, que ele não aguentava nem carregar a cruz, de tão debilitado que ele estava, você vai ver ele olhando para trás. Em momento nenhum, Jesus pensou em abandonar a obra do Pai. E podemos saber então que em momento nenhum, mesmo sendo espancado, mesmo sendo torturado, mesmo sendo cuspido, mesmo sendo humilhado, Jesus te abandonou. Ele sabia o nome de cada um que está aqui nessa sala hoje. E ele não te abandonou. O Senhor não te abandonou naquele momento, quando ele era uma bola de sangue. O Senhor não te abandonou quando a primeira chicotada com anzóis grudou no couro dele e foi dilacerando. Ele não te abandonou.
Ele não te abandonou quando foi cuspido. Ele não te abandonou quando uma coroa de espinhos foi colocada na cabeça dele. E sabe como eram os espinhos daquela coroa? Provavelmente de 5 a mais centímetros. A gente eu sou do Nordeste, lá nós temos um pequeno fruto que se chama carnaúba. É de difícil pegar, eu não sei se os irmãos conhecem. Ele é um pouco duro, mas o seu tronco é cheio de espinhos do tamanho de um dedo. Os espinhos lá penetram e nos cortam. Então, quando as pessoas vão pegar carnaúba, elas vão com um manto de couro. Por isso você vê um sertanejo lá nordestino, eles usam aquela gibão de couro, porque quando eles vão pegar boi no mato, há essas plantas de carnaúba com espinhos de um dedo ou maior. Então, a coroa de espinhos era mais ou menos assim. Então, quando eles colocam e cravam a coroa de espinhos, não é somente colocar em cima da cabeça. O que segurava aquela coroa na cabeça do Senhor Jesus eram os espinhos cravados no seu corpo. Mas Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. E por muito menos, irmãos, o povo abandona Jesus. Por muito menos, o povo abandona a casa de Deus. Por muito menos, o povo abandona o irmão que muito esteve ao seu lado, sentado num banco. Por causa de preferências, por causa de gostos, por causa de satisfação pessoal. Mas Cristo, torturado, humilhado, cuspido, não nos abandonou. Somente através da cruz que podemos hoje estar diante dele e com a certeza de que um dia estaremos reinando com ele. O sofrimento que nos deu vida. Devemos entender que foi através da cruz que Cristo nos reconciliou. Sem ela, nós ainda estaremos condenados à perdição eterna. Ele recebeu sobre si a ira de Deus, que era destinada a nós. A justiça foi satisfeita, o véu foi rasgado, e hoje nós estamos aqui fazendo o que muitos desejavam antigamente, pois somente o sacerdote poderia ir até Deus. Poderia entrar no Santos dos Santos. Hoje não, nós temos livre acesso ao Pai, mediante a obra de Jesus Cristo. Devemos entender também que a obra de Cristo foi perfeita e definitiva. Cristo nunca mais seria humilhado. Cristo nunca mais seria sacrificado. Cristo nunca mais iria para uma cruz. E aceitas que a cada reunião sacrificam o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda reunião, todos os domingos, todos os momentos de reunião, o sacrifício é realizado. Nós não queremos assim. Foi uma única e verdadeira vez. E ela já valeu para todo o sempre. E para todos os filhos do Senhor. E para todos aqueles que o Senhor conheceu desde a fundação do mundo. A morte de nosso Senhor, naquela cruz, não nos possibilitou uma vida próspera aqui nessa terra. O Senhor não morreu para isso, como muitos têm pregado. O Senhor morreu para te dar prosperidade, o Senhor morreu para fazer tua vida feliz. Paulo, já prevendo estas falas, disse, se nós pensarmos em Cristo, somente nessa vida nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque Paulo não viveu uma vida próspera, mas uma vida de sofrimento. Cristo morreu para que tenhamos uma vida em abundância. Não, não é isso, meus irmãos. Cristo morre para remir nossos pecados e para que um dia tenhamos um encontro verdadeiro com Ele, que tenhamos um encontro com o verdadeiro Rei. Então nós estamos reunidos aqui neste dia para comemorarmos e nos lembrarmos desta obra salvadora. Lembrarmos do que Cristo passou para que hoje você venha aqui desfrutar do que um dia nós desfrutaremos por toda a eternidade. Domingo você vem aqui reunir com os irmãos na congregação dos santos para desfrutar uma gota do que será durante toda a eternidade. Lá na igreja eu costumo falar, e escutei também de um pastor certa vez, que se você não fica feliz em vir à igreja ao domingo, como você ficará feliz no dia do retorno de Cristo? Como você ficará feliz
no dia das bodas do Cordeiro? Como você ficará feliz em uma eternidade desfrutando daquilo que nós fazemos todos os santo dia do Senhor? Isso é uma autoenganação. Nós devemos nos apresentar ao Rei da forma correta, colocando o foco nele, dando as devidas honras, se apresentando diante dele da forma correta e com a intenção correta. Não, eu não vim para cá para me satisfazer. Eu vim para cá para obedecer a um mandato do meu Deus. E ele diz para eu vir e eu venho. E ele diz para fazer e eu faço, porque eu sei o que ele sofreu em meu lugar. E eu não teria aguentado. Na primeira chicotada, muitos teriam negado. No primeiro cuspe, no primeiro bambu na cabeça, no primeiro momento da coroa entrando, muitos teriam negado. Mas ele não te negou. Isso fortalece a nossa fé. Porque ele venceu o mundo por nós. Porque ele venceu em nosso lugar. Por isso, quando nós vimos para a presença dele, nós nos despimos. Falamos que ele cresça e eu diminua. Seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Concluindo, irmãos, em forma de zombaria, os soldados dão a Jesus um manto, uma coroa de espinhos, dão um manto, uma coroa e um cetro. O que eles não sabiam é que estas coisas pertenciam a ele, a coroa, o manto e o cetro. Os soldados não sabiam que um dia voltariam a se ajoelhar, como se eles se ajoelharam naquele dia. Vocês sabiam que aqueles soldados voltarão a se ajoelhar diante de Jesus? Mas agora, sem sorriso, mas sim com pavor, confessando como o Senhor, como diz lá em Filipenses 2, 10 e 11. Toda língua confessará que o Senhor é Rei. Uns para a perdição e outros para a salvação. Aqueles soldados voltarão a se ajoelhar diante do Rei dos Reis, mas com pavor nos seus rostos, com olhar de medo, porque estarão diante do Senhor. E assim acontecerá com todos aqueles que zombam da obra de Cristo, se ajoelharão perante do Rei dos Reis. Da mesma forma que os soldados, hoje o mundo tenta zombar da obra de Cristo. E Calvino disse muito bem certa vez: se, pois, mesmo em nossos dias, o mundo insolente zomba de Cristo, aprendamos a nos elevar de tais ofensas com o máximo de fé, e não nos detenhamos a inquirir sobre a indigna posição que os homens perversos fazem de Cristo, e sim com que ornamento o Pai o investiu, com que cetro e com que coroa o ordenou, e para levá-lo às alturas. Então nós não devemos olhar como o mundo trata Jesus, mas como o Pai o tratou. Que tipo de coroa o Pai deu a Cristo? Que tipo de honraria o Pai deu ao Senhor? Cristo suportou toda a humilhação e dor. Um dia ele estará diante de sua verdadeira corte e lá não terá zombaria. Abramos e vamos finalizar com esse texto, lá em Apocalipse 7, versos 9 a 17. Apocalipse 7, versos 9 a 17. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo:
estes que se vestem de vestiduras brancas, que são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e a alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida. E Deus lhes enxugará do olho toda a lágrima. Esta é a verdadeira corte do Senhor. Um dia nós estaremos lá, diante de Cristo, em seu trono. Ele com sua coroa, com seu manto e com seu cetro. Cristo não retornará mais como um servo sofredor. A segunda vinda que nós aguardamos não será de um servo sofredor, mas será do Rei dos Reis, com um cetro de ferro para reger as nações. E nós, com um sorriso nos rostos, nos encontraremos com o nosso amado. E lá daremos a ele as devidas honras, nos prostraremos diante dele, e ele, gentilmente, nos enxugará do olho toda lágrima. Então sejamos fortes, meus irmãos, nesse mundo. O mundo que tenta humilhar diariamente o nosso Senhor nos chama para darmos a Ele as devidas honras e para entoarmos que somente Ele é Rei. Vamos orar mais uma vez neste momento? Santo e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu fala ao nosso coração. Graças te damos, Senhor, pela esperança viva que o Senhor nos dá, mediante a obra do Teu Filho, mediante, Senhor Deus, tudo o que Ele passou, toda a humilhação, todo o escárnio, Santo Deus. Somos chamados neste mundo a darmos ao nosso Deus as devidas honras, a não escarnecermos dele, Santo Deus, mas mostrarmos para este mundo que Ele é verdadeiro Rei, e verdadeiro Senhor e verdadeiro Deus. Nos fortalece, Espírito Santo, para que possamos batalhar contra este mundo, para que possamos, Santo Deus, não deixar que o desejo pecaminoso tome conta de nós e queiramos, Santo Deus, fazer da Tua casa uma casa nossa para suprir nossas necessidades, mas que possamos, Santo Deus, olhar para Ti e sabermos verdadeiramente quem é o Senhor. É no nome de Cristo Jesus, Pai, que oramos. Amém.